Olá, apaixonados por arte, eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre fotografia na aula de arte. Seja bem-vindo ao meu canal, aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação, e hoje a gente vai falar sobre como trabalhar a fotografia na aula de arte na educação básica. É um tema bastante complexo, tem bastante coisa para falar, tomara que eu consiga falar tudo que eu preciso aqui, mas você já sabe, o que eu não falo aqui eu falo lá no Instagram, @prof.rafaelpavlina, e também no podcast para falar de arte e educação. Muitas vezes lá no podcast eu trago uma discussão mais acalorada, ou uma discussão mais aprofundada em algum tema que eu trago mais superficialmente aqui no canal. Você já sabe também, se inscreva aqui no canal e curta os vídeos. Aí você fala assim, nossa, Rafael, toda vez você fala a mesma coisa, fica falando pra gente se inscrever, pra curtir. Por quê? Porque quanto mais pessoas assistem, quanto mais curtidas esse vídeo tem, para mais pessoas ele chega. Então já se inscreve e ativa as notificações. Eu tô tentando publicar um vídeo toda terça-feira, às 19 horas, mas vocês sabem que minha vida é corrida, então às vezes dá tempo, às vezes não dá. Também tô deixando aqui na descrição do vídeo um link para ajudar o canal. Depois a gente fala mais sobre isso. E aí, eu fiquei pensando como trabalhar a fotografia em sala de aula. Muitas vezes vocês me pedem, tanto pelo Instagram, quanto pelos comentários aqui, Rafael, traz sugestão de aula para não sei o quê, traz sugestão de aula para não sei o quê, fala sobre história da arte. Eu pretendo trazer cada vez mais esses conteúdos específicos aqui no canal, só que eles demandam um pouquinho mais de tempo. Então eu vou gravando assim que eu posso. E aí o primeiro tema que eu quero abordar nessa prática de sala de aula, já falamos do primeiro dia de aula, já falamos sobre planejamento, hoje eu vou falar um pouquinho sobre fotografia. A primeira coisa que eu escuto quando eu falo que vou trabalhar a fotografia é: ah, mas na minha escola não tem máquina fotográfica, os meus alunos não têm celular, então não dá para trabalhar a fotografia. Calma, dá sim e eu vou te mostrar. Então no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco o que falar da fotografia, como ensinar, o que olhar na fotografia e de que maneira trabalhar a fotografia, às vezes quase sem recursos, tá? Eu vou tentar trazer o máximo de ideias, mas já quero avisar que essas ideias todas foram ideias que eu construí na minha prática, então são coisas que eu fiz em sala de aula e que funcionaram ou não. Então eu vou trazer aqui para a gente discutir juntos, mas lembrando que cada turma é uma, cada escola é uma, então cada professor trabalha do seu jeito, e aí eu vou trazer a fotografia a partir da minha prática. Vale lembrar que a fotografia é uma das linguagens das artes visuais. Antes ela chamava artes plásticas, porque ela produzia um produto plástico, e a gente mudou para a nomenclatura de artes visuais por incluir outras leituras também, né? Outras técnicas, outras linguagens, como a performance, o videoarte, o cinema e a fotografia. Então a fotografia ela é um conteúdo das artes visuais. Porém, tanto a BNCC, quanto o PCN, quanto os documentos normativos que falam sobre educação, sempre deixam a fotografia meio flutuante. Mas vamos pensar juntos? Como é que a gente ia falar sobre ensinar fotografia em 1996, quando saiu a LDB, em 97, quando saiu o PCN? Então o que acontece é que há uma supressão da linguagem da fotografia no PCN, na BNCC, principalmente no PCN de 97, porque a tecnologia era muito escassa. Como que você trabalha fotografia sem nada de tecnologia? Tem como? Até tem. Mas a fotografia ela foi meio que esquecida, ela foi meio que largada no PCN, porque a dificuldade para trabalhar essas técnicas dentro de sala de aula eram muito grandes. Não que não tenha como, e não que o PCN não fale de fotografia. Eu não estou falando que não fala, eu estou falando que ele fala de uma forma muito superficial. Então aqui a gente vai ter esse primeiro ponto de partida. Ah, mas eu nunca vejo nada de fotografia. Ah, mas eu nunca vejo nada de fotografia nos livros didáticos, ou eu não vejo fotografia lá na BNCC. Então, isso é um problema, né? Porque a fotografia é arte e ela tem que estar inserida. O que eu gosto de fazer com os alunos, a primeira coisa, é falar sobre o que é a fotografia. A fotografia, ela tem dois tipos principais, né? Que é a fotografia de registro e que é a fotografia artística. A fotografia de registro é aquilo que a gente tem, né? Aquelas caixas de fotografia em casa, né? Que registram o momento que aconteceu alguma coisa das nossas famílias, da nossa infância, da nossa história. E aí a gente tem esse momento também da foto artística, que a gente vai falar daqui a pouco. Vale ressaltar também que os nossos alunos são nativos digitais, ou seja, eles já nasceram imersos nessa questão da imagem. Eles já nasceram com o celular, eles já nasceram com a imagem digital. Então muitos alunos não têm fotos reveladas em casa. Então trabalhar essa questão da relação
do homem com a imagem também é importante. Porque na nossa época, né, eu tenho aqui na minha casa, posso falar por mim, eu tenho uma caixa cheia de fotografias da minha infância. Porque, né, eu nasci nos anos 80, então a minha infância inteira dos anos 90 foi registrada em máquina fotográfica analógica, quando tinha aquele filme que a gente precisava revelar o filme. Os alunos, eles já vêm dessa geração digital, então eles não têm muito essa relação com a fotografia impressa, eles não entendem essa relação de como que era a fotografia antigamente. Então explicar o que que é o filme, o que que é a máquina analógica, que a gente tinha que fazer opções, né, 12, 24 ou 36 poses, e essas eram as fotos que a gente tinha direito. Hoje em dia, um jovem, um adolescente, ele tira 36 poses só para escolher uma selfie, né? Então a gente tem essa quantidade, essa relação da imagem mudou muito. Na nossa época também, ainda falando pela minha infância, era um valor muito alto para se ter uma máquina fotográfica, para comprar o filme, para revelar. Então, o acesso à máquina fotográfica, o acesso aos filmes era muito escasso, né? Era muito para uma faixa social muito específica. Então, muitas pessoas não têm fotografias, não têm esses registros, pela questão do custo mesmo, que era muito alto antigamente. Hoje em dia, está muito mais acessível ter imagens, né? Hoje em dia está muito mais acessível ter um celular que tira foto. Porém, a quantidade de pessoas que imprimem as suas fotos, parênteses, né? Antigamente a gente revelava as fotos porque ela passava por um processo químico de revelação. Hoje em dia a gente imprime as fotos porque elas são digitais. Então falar, eu vou revelar essa foto do meu celular, tá errado, beleza? Então a gente revelava antigamente e hoje em dia a gente imprime. Então, essa relação que a gente tem com a imagem, com a imagem tátil, é totalmente diferente do que os nossos alunos vão ter. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter na cabeça. Então, trabalhar isso com os nossos alunos é o primeiro ponto, é o ponto de partida. Lembrando também que eu sempre falo aqui que eu vou estabelecer um cronograma, que é uma ordem para trabalhar. Só que cada um vai trabalhar na ordem que acha melhor. Lembrem da abordagem triangular, né? A apreciação, contextualização e fazer artístico, mas eles não precisam acontecer nessa ordem. Então, quando a gente vai trabalhar com os alunos da fotografia, a gente primeiro precisa falar sobre essas questões da relação do homem com a imagem. O homem, já desde as pinturas rupestres, trabalhava com a imagem nas paredes das cavernas. Então, o homem se relaciona com a imagem desde sempre. Tudo que a gente sabe da história, da pré-história, da história da humanidade vem através das imagens. Hoje em dia a gente também tem relações. E é muito legal levar fotos polêmicas, né? Fotos que deram o que falar, fotos, e aí dependendo da idade dos seus alunos também, você vai ver que tipo de fotografia você vai levar para os alunos. E aí começar falando com eles o que é que a gente analisa numa fotografia. Chegou a foto na tua mão, o que você olha? O que é a arte nesse caso? É a foto? É o olhar do fotógrafo? É a fotografia em si? É a relação entre o fotógrafo e a foto? É o lugar que foi fotografado, o objeto que foi fotografado? É aquilo que está ali representado? É a moldura? O que é a arte? O que tem que ser analisado? E aí isso também vai depender muito da sua concepção. Muitas pessoas acham que a arte é a fotografia. Muitas pessoas acham que a arte está no olhar do fotógrafo. E muitas pessoas acham que a arte é o fotógrafo em si e o olhar que ele teve naquele momento. E que a fotografia é só um resultado daquilo. Isso vai gerar uma polêmica. E nem todo mundo vai concordar. E tá tudo bem. É legal que os alunos discordem também e eles reflitam sobre isso. Porque às vezes, um artista... Vou usar aqui o exemplo que eu adoro, que eu sou apaixonado pela obra de arte dele, que é o Vic Muniz. O Vic faz uma projeção dentro de um galpão, uma projeção com um projetor no chão, e aí ele faz com os lixos, por exemplo, lá no filme Lixo Extraordinário, que é representado, com o lixo, com os resíduos que os catadores de material reciclável juntam no lixão, ele reproduz imagens da história da arte, das pessoas, ali, fotografia das pessoas. Quando ele fotografa, o que é vendido e o que é considerado a arte é a fotografia resultado final. Mas o que é a arte nesse caso? É todo o processo, né? Desde a escolha das pessoas que estão lá, os catadores de resíduos recicláveis, até a projeção no chão, a produção daquela imagem e depois a fotografia. Então tudo isso é arte. Só que quando a gente vai analisar o processo artístico, a gente vai olhar o resultado final, que é a fotografia do Vic Muniz, né? A gente vai olhar o processo final ali, a gente vai olhar o produto, mas tudo aquilo é arte. Então, discutir isso com os alunos é bastante interessante, é bastante legal. E aí, trazer fotos polêmicas também é uma coisa que sempre gera um burburinho ali pelos alunos, como, por exemplo, a gente tem uma foto muito famosa aí, inclusive na minha época de aluno eu estudei essa fotografia, que era aquela criança que está desnutrida, que está
quase morrendo, e aí tem um urubu parado do lado dessa criança, esperando para comer essa carne. E essa foto ganhou vários prêmios internacionais, mas ela foi extremamente criticada porque o fotógrafo estava ali fotografando ao invés de ajudar aquela criança e tal. Então, é envolto de polêmicas. Então, é uma discussão que vale a pena fazer com os alunos, porque a aula de arte, ela também deve ser reflexiva, ela também deve ser crítica. A gente também precisa aprender a criticar, precisa aprender a argumentar, fazer com que o nosso aluno aprenda a argumentar. Então, a primeira coisa é fazer com que o aluno entenda essa relação com a imagem e faça essa discussão sobre o que tem que ser olhado numa imagem. A gente também vai fazer essa diferença entre fotografia como registro, aquela fotografia que a gente tem em casa, e a fotografia artística. E lembrar que nós temos artistas fotógrafos. E essa relação do artista, da foto, vai ser diferente da relação com a tia lá que tira foto do aniversário, tá? E aí vale a pena a gente trazer artistas que falem sobre isso. Eu tenho alguns artistas que eu gosto, mas a gente pode começar pelo clássico, por exemplo, o Sebastião Salgado, que vai fazer as fotografias preto e branco, que vai ter aquele registro, né, de vários lugares do Brasil, vários lugares do mundo. O Sebastião Salgado, além de ser um artista muito famoso, ele também é um ativista social, um ativista ambiental, ele cuida muito do meio ambiente, então ele sempre vai trazer um tipo de denúncia nas suas fotografias, e as fotografias dele são as mais famosas do mundo. A gente também vai ter uma artista chamada Cindy Sherman, que a Cindy, o que ela faz? Ela se produz, ela se veste, né, se transveste de outro personagem e fotografa. Então ela produz a sua maquiagem, ela produz o seu figurino, depois ela fotografa e vende essas fotos como arte. E aqui ela está trabalhando sobre os estereótipos da cultura norte-americana. A gente também vai ter uma artista chamada Alex Maedi. É uma artista que eu gosto bastante, que ela faz pessoas, ela pega pessoas de verdade, pinta a pele dessas pessoas como se elas fossem pinturas de acrílico, né, ou de tinta a óleo, e fotografa. E aí ela coloca no museu a fotografia. Quando as pessoas olham as fotografias, elas acham que é uma pintura a óleo. Mas quando você olha com carinho, você vai ver que é uma fotografia que imita a tinta e que está lá no museu fazendo essa brincadeira com o espectador. Então são só 3 artistas aqui que eu gosto de usar como exemplo, mas a gente pode trazer vários. Inclusive, é legal que se a gente estiver na cidade, uma pessoa que faça fotografias. Pode ser aquela pessoa que fotografa lá na escola os eventos, pode ser um fotojornalista, então tem alguém no jornal de bairro que tem alguém que fotografa. Traga a pessoa para que ela fale sobre a sua prática, para que as crianças entendam o que é essa fotografia, o que é essa arte de fotografar. E aí também tem uma outra questão que é importante a gente falar, que é essa capacidade de desenvolver o olhar atento do nosso aluno. Porque quando você fotografa, você faz escolhas, você opta por olhar para coisas. E aí eu faço um parênteses para falar sobre fotos polêmicas ainda, e essa questão de ter um olhar para coisas específicas. Existe uma técnica, e durante muito tempo isso foi comum, da técnica das fotos mortuárias. Como a fotografia era muito cara e as pessoas não podiam ficar se fotografando o tempo todo, chegou um período da história que, quando a criança morria jovem ou quando a pessoa morria e a pessoa não tinha registro, não tinha foto, se tirava a foto dela morta para ter esse registro. Então é legal trazer isso com os alunos, a questão da foto mortuária, para falar sobre como o nosso olhar mudou. E aí também fazer essa provocação que hoje em dia tem muita gente que tira selfie com caixão, com pessoa morta. Também dá para falar, né, eu estava pensando nisso há uns tempos atrás, aqui, quando o Pelé morreu, muitas pessoas durante a passagem do velório estavam tirando foto do caixão do Pelé ali, com ele morto. Então, o que a pessoa vai fazer com essa foto? Para que serve o registro mortuário? Né? Ah, é para comprovar que eu fui, mas você faz o que com uma foto de uma pessoa morta? Então, esse registro também, ele pode ser polêmico, ele pode ser discutido de várias formas dentro da escola. E aí, isso vai entrar na questão histórica. Não adianta a gente ficar falando para os alunos sobre o processo químico da fotografia, sobre o surgimento, os nomes dos surgimentos, né? É legal trazer a ideia da daguerreótipo. A gente pode trazer alguns temas, inclusive vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns vídeos que ajudem nessa questão histórica, mas mais do que ficar ali só na história, a gente precisa trazer isso para a realidade do aluno, para que ele entenda o que é a fotografia. Vamos partir do básico? A fotografia é a escrita da luz. Então, o que a gente está optando por captar de luz na fotografia? Quando você tira uma foto, o que você está fazendo? Você está escrevendo aquele ambiente através da luz. E para usar um exemplo bem prático para que os alunos entendam, existe uma técnica chamada pinhole. O que é a pinhole?
É uma máquina fotográfica analógica, feita com uma lata de achocolatado ou de leite em pó, uma latinha pintada toda de preto por dentro e por fora, com o furinho de uma agulha na lateral, e aí você vai colocar um papel fotográfico dentro. Lembrando que o papel fotográfico ele é um fotossensível, ou seja, quando ele é exposto à luz, ele queima. Então você vai colocar ali dentro do papel, dentro da latinha, o papel fotográfico, no escuro, ele não pode receber luz. E aí quando você abrir esse buraquinho do buraco da agulha, a luz vai entrar, vai capturar aquele momento e vai registrar num papel fotográfico. Se você não conhece a técnica da pirrolha, eu também estou deixando na descrição do vídeo aqui um vídeo que explica como produzir. É muito legal fazer isso com os alunos porque o resultado sai ali, né, praticamente na hora. É barato de fazer, é simples. O problema é você achar papel fotográfico, que hoje em dia está escasso, né? Antigamente você achava em qualquer esquina aquelas lojas de fotografia, de equipamentos fotográficos. Hoje em dia está bem difícil. Mas se você mora numa cidade grande, dá para fazer. E esse papel fotográfico ele vai queimar com a luz, então os alunos entendem o que é essa questão de queimar com a luz, né? Vou deixar na descrição aí, vocês deem uma olhadinha. Essas fotos aqui que eu estou mostrando também foram feitas com pinhole, então ela vai ficar preta e branca, ela não fica com uma nitidez, muito clara, mas dá para identificar o que é ali, e aí a gente pode fazer esse processo com os alunos. Depois disso, a gente vai para a parte prática, que é ir para a fotografia mesmo, fazer com que os alunos fotografem. E aí você pode falar, Rafael, mas nem todos os alunos têm celular. Beleza, primeira sugestão, dá para fazer em duplas ou em trios. Não é o ideal, mas é o que dá para fazer. Rafael, na minha escola tem uma placa gigantesca, é proibido o uso do celular, o que eu faço? Gente, eu sempre falo sobre isso, que se você colocar no seu planejamento, se você conversar com a coordenação e com a direção da escola, tudo é negociável. E aí você pode dar uma carteirada. Olha que exemplo horrível que eu estou dando, mas você pode dar uma carteirada em que sentido? Quando a gente vai trabalhar alguma coisa que a gente precise do celular, eu sempre falo para você voltar o teu olhar lá para a BNCC. A competência 5 fala sobre a cultura digital, sobre a importância da gente usar a tecnologia a favor dos alunos. A gente precisa ensinar os nossos alunos a usarem a tecnologia. Como é que eu vou ensinar o aluno a usar a tecnologia se a escola está me proibindo de usar a tecnologia? Então, faça o planejamento, coloque que você vai precisar do celular, coloque que você naquele dia vai precisar daquela técnica. E lembrem que quando você está bem fundamentado, planejamento em dia, quando você fala sobre BNCC, quando você fala dos recursos digitais da competência 5, automaticamente a escola precisa ceder. Por quê? Porque a gente está trabalhando uma competência determinada lá nos documentos normativos, ou seja, é obrigatório. Muito bem. E aí, você vai solicitar, vai sugerir aos alunos que eles façam um projeto fotográfico. Vou dar o meu exemplo do que eu fiz com os alunos. Eu dei temas, eu coloquei temas dentro de uma caixa e fiz sorteio para cada aluno tirar um tema. E aí, quais são os temas? Eu não colocaria assim tema, por exemplo, futebol, porque o aluno vai lá e vai fotografar uma partida de futebol. O que eu fiz? Eu coloquei sentimentos, eu coloquei coisas abstratas dentro desses papéis para que os alunos sorteassem para tirar foto. Então, eu coloquei lá, por exemplo, saudade. E aí o aluno precisava fotografar a saudade. Só que a regra era, precisamos de 5 fotos, colorido, preto e branco é o aluno que escolhe, mas são 5 fotos que não poderiam ser óbvias. Ou seja, você vai trabalhar saudade. Você não pode fotografar um túmulo, por exemplo, porque é a saudade da pessoa que morreu. De que maneira eu consigo retratar a saudade sem ser óbvio? Por exemplo, amor. Como que eu fotografo o amor? Ah, 2 pessoas de mão dada, coraçãozinho, 2 pessoas fazendo coraçãozinho. Isso é o amor. Mas que de outra forma a gente consegue registrar o amor de uma forma abstrata? Vou falar aqui um exemplo bem bobo, só para ilustrar. Eu sou uma pessoa que a minha linguagem do amor, a forma como eu recebo carinho, é quando as pessoas fazem coisas para mim. Então, por exemplo, uma cama arrumada, quando a pessoa arruma a minha cama, isso é um sinal de afeto, é um sinal de amor para mim. Quando a pessoa limpa a casa para mim, né? Quando a pessoa lava uma louça para me agradar, quando a pessoa cozinha para mim, quando eu chego para almoçar e o almoço está feito. Isso é sinal de amor para mim. Então, fotografar uma mesa com comida é amor. Então, veja que a gente pode transmitir através da fotografia um sentimento abstrato. Calma que eu até joguei minha caneta longe aqui. Então, fotografar, para a gente fotografar essa questão abstrata, o aluno vai ter que fazer um esforço maior, um esforço de reflexão maior. Então, pode ser
saudade, amor, solidão, tristeza, alegria. Como que eu fotografo a alegria sem ter uma pessoa rindo? O que é a alegria? Então esse trabalho, eu vou dizer para vocês que foi um dos trabalhos que mais me emocionou enquanto professor e que fez muita diferença na minha vida profissional. Quando uma aluna fez uma fotografia, eu não lembro qual era o tema que ela estava abordando, mas ela trouxe fotografias incríveis e completamente longe do óbvio. E aí a dinâmica que eu fazia era assim: os alunos sorteiam o nome, fotografam e na semana seguinte eles têm que trazer essa fotografia. E quando os alunos traziam a fotografia, eu mostrava para o resto da turma, e o resto da turma tinha que adivinhar qual era o sentimento que foi fotografado. Então eu falava quais eram os sentimentos que existiam nos paizinhos e falava, e aí, gente, o que vocês acham que é essa? E a gente fazia uma análise de composição dessas fotografias. Lembrando que eu sei que não é fácil, que é difícil e tal, mas é possível. E aí, como que você expõe essas fotografias? Rafael, como que eu posso fazer para os alunos olharem essas fotografias? Tem alguns jeitos possíveis. Vamos pensar nesses jeitos possíveis, então, a partir da minha vivência. Primeira delas, mundo ideal, mundo perfeito, mundo dos meus sonhos, ter um data show e um computador. Os alunos passam para você ou por cabo, ou por Bluetooth, ou mandam para você de alguma forma e você projeta ali pelo computador no data show. Cenário perfeito. Rafael, não tem data show na minha escola, não tem computador, o que eu faço? Segunda opção, a maioria das escolas tem televisão. Então, você pode usar um pendrive para projetar na televisão. Então, combina com os alunos. Me mandem por e-mail a fotografia. Os alunos mandam por e-mail, você salva no pendrive. Não tem como, não consigo. Bluetooth. O aluno passa para você, para o teu celular, para o Bluetooth, e você passa para o pendrive que coloca na TV. Segunda opção. Próxima opção. Não tem TV e não tem data show na escola, mas tem uma sala com computador. Tem 10 computadores? Pergunta para a pessoa da técnica da TI se tem como colocar num drive, numa pasta que fique online para que todo mundo consiga acessar. Então hoje nós vamos para o laboratório ver as fotos. Vai todo mundo para o laboratório e ver as fotos dos colegas. Rafael, não tem data show, não tem televisão, não tem laboratório. Aí vai ter que ser a técnica mais primordial que eu já usei também, que é a do celular na mesa. A gente poderia passar os celulares para os alunos, mão por mão. Aí um colega vai derrubar o celular do outro, vai mexer onde não deve, então não dá boa. Qual é a minha sugestão? Colocar a mesa do professor com os celulares em cima da mesa, já na fotografia que as crianças têm que olhar. Então a criança vem, eu sempre falo criança, mas você sabe que eu tô falando dos sinais e anos iniciais, né? Para mim todo mundo é criança. Então coloca o celular na mesa, o aluno vem, olha a fotografia, olha a outra fotografia, olha a outra, sem colocar as mãozinhas. Porque o aluno tem já ir para o lado, né? Quem já não sentiu aquele arrepio na espinha, que você dá o celular na mão da pessoa, a pessoa começa a passar as fotos. E o medo que acha alguma coisa que te incrimine, né? Então, não é legal você deixar os alunos ficarem mexendo no celular um do outro para não dar problema. Então, o celular fica lá em exposição e os alunos vêm e olham. Mas lembrando que essa é em último caso mesmo, porque o ideal é que todo mundo veja a foto junto, que a gente consiga projetar. Mas se não tem outra forma, dá para ser desse jeito. Lembrem que a gente pode usar vários recursos de tecnologia a nosso favor, como, por exemplo, Google Drive, o Google Fotos. O Google Fotos, ele é gratuito e ele é uma forma tão simples de passar a fotografia, porque você, professor, pega o teu Google Fotos lá, o teu Google Drive. O Google Fotos, ele pode ficar junto com o teu Google Drive. Você cria uma pasta, sexto B, e passa o link para os alunos e pede, mandem as fotos para essa pasta. Os alunos mandam e você já tem acesso a todas. Inclusive, até é bom para depois ficar registrado. Eu sei que não é um processo fácil, sei que não é simples, mas é muito bom e é muito prazeroso, porque os alunos aprendem sobre as técnicas de uma forma super legal. Então tá, depois que a gente faz essa exibição, a gente pode provocar os alunos a pensarem o que mudou no seu olhar sobre fotografia, o que você vai analisar nas fotografias que os colegas trouxeram. Você vai qualificar essa discussão. E aí traga a história da arte, aonde entra a fotografia, quais são as fotografias mais importantes da história, o que a fotografia fez para a humanidade. E aí dá para entrar numa discussão também o que a fotografia, o surgimento da fotografia fez com o impressionismo. Quando o Monet, o Manet, o Van Gogh, quando as pessoas vão fazer esse movimento do impressionismo, tem muito a ver com o surgimento da fotografia. Porque os artistas da época, os pintores, eles usavam a arte, eles usavam a questão da pintura para retratar o cotidiano, para retratar as pessoas e o dia a dia. Quando surge a fotografia faz isso. Então os artistas precisaram se reinventar. E aí que vem essa ideia do impressionismo, que é essa pincelada rápida,
que é capturar a luz do dia que a fotografia ainda não conseguia, porque ela era preto e branco e porque ela demorava e tal. Então trazer essas discussões sobre a importância do surgimento da fotografia também é bem interessante. E aí depois dá pra gente trabalhar o stop motion, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Se você quer trabalhar stop motion com os alunos ou não sabe o que é, comenta aqui embaixo, porque aí eu posso pensar se eu trago um vídeo sobre isso ou não. Então eu marquei aqui algumas sugestões de coisas que a gente pode falar para os alunos analisarem na fotografia e coisas que a gente pode trabalhar. São várias coisas, acho que tem 12 pontos principais, então eu não vou falar um por um. Eu vou falar só o título, só o tema principal, e aí se você tiver dúvida sobre algum deles, eu posso voltar e fazer um vídeo específico, beleza? Primeiro de tudo, a gente pode avaliar o plano, né? Trabalhar o plano com os alunos. Trabalhar o foco da fotografia. Trabalhar movimento, forma, ângulo, trabalhar cor, trabalhar textura, trabalhar equilíbrio, trabalhar distorção, trabalhar perspectiva, trabalhar composição e trabalhar iluminação. Então olhe quantas coisas dentro de um único tema que é a fotografia que a gente pode trabalhar. Rafael, você falou que ia dar um jeito de explicar a fotografia sem ter nenhum tipo de recurso. Cadê? Então tá, eu trouxe aqui uma técnica que mesmo eu tendo tecnologia, mesmo eu tendo câmeras, tendo acesso ao recurso digital, eu sempre faço com os alunos e eu vou explicar por quê. Que é isso aqui, ó. É uma moldura. Para a gente trabalhar com o aluno, o enquadramento. Então, antes de pegar a máquina e sair fotografando que nem um doido, a gente precisa trabalhar o enquadramento, essa noção de perspectiva, essa noção do olhar. Então, como que eu uso isso aqui? Pego uma folha, faço esse buraco aqui no meio, né, esse recorte, e aí peço para que o aluno coloque o olho e vá andando na escola, brincando de enquadrar as coisas. Então ele tem que procurar o que ele quer enquadrar, o que ele quer tirar a foto. Quando ele encontrar o ângulo perfeito daquilo que ele quer fotografar, ele larga, aí ele vai pegar o celular e vai tirar a foto. Então isso aqui ele serve como uma moldura. Ah, mas não tem celular, não tem tecnologia? Isso é a foto. Brinca de fotografar com isso. Então vamos lá fotografar? Então vamos. Ó, tá aqui a minha fotografia. Professor, vem ver o que eu fotografei. Aí o professor olha que o aluno enquadrou. E aí a gente vai trabalhar com o aluno essa noção da perspectiva do enquadramento das coisas. O que você quer aonde? Então tá aqui. Aí você também pode trabalhar a questão da regra dos 2/3, né? Na fotografia, existe uma questão de grades aqui e uma regra, que dizem que quando, né, isso já tá meio que caindo por terra, já tem gente que discorda, mas que quando você quer dar o ponto focal da foto aqui, você vai colocar ela 2/3 da fotografia. Para trabalhar a ideia dos 2/3, olha o que eu fiz. Peguei uma folha preta, acho que tá dando para ver, né? E fiz uma gradinha aqui, ó. Essa grade é aquela que a gente já consegue fazer no celular ou na câmera. Se você ir nas configurações, você consegue fazer isso de forma digital. Eu fiz da forma analógica. Então, da mesma forma que você vai fotografar, você vai colocar aqui na frente, ó, vai olhar. E aí, nesse ponto aqui, ó, nesses 2 pontos, são a regra dos 2/3. Então, você vai olhar e vai colocar nesses pontos aquilo que você quer dar destaque na tua foto. E brinca com o aluno, né? Então, aqui é onde tem destaque, imagine que todo o resto está embaçado. Então, você vai dar o foco para aquilo, ó. Por exemplo, agora eu estou colocando isso aqui bem, essa regra dos 2/3 bem no meu olho aqui, bem no meio da câmera. Então eu estou fazendo, ó, estou fazendo um enquadramento pensando nessa regra. Então aqui a gente consegue brincar de várias formas. Isso aqui é para treinar o olhar para depois fazer a foto. Não tem fotografia, não tem máquina, não tem recurso, usa isso como fotografia. O aluno vai lá, ó, fiz, beleza, essa é a atividade. Aí você tem que contextualizar, obviamente, né? Daí você tem que olhar um por um, tem que ter tempo, tem que discutir com os alunos. Lembrando que isso aqui é uma técnica que você já pode usar para falar de fotografia, não precisa ser o resultado final, mas se só tiver essa opção, dá para usar como resultado final. Outra técnica que eu faço com isso aqui, e que eu aprendi depois de um tempo, então com alguns alunos eu não fiz, mas depois eu fui fazer com outros, é usar esse aqui nessa ideia de trabalhar a regra dos 2/3. Não sei se vocês já viram, mas eu deixei aqui no canto da minha mesa, ó, uns elásticos. E aí, o que eu faço? Ó? Coloco um elástico aqui e coloco o outro elástico aqui. Com medo de levar uma elasticada aqui na mão. Ó. E aí, aqui, olha que simples. 2 elásticos para a gente trabalhar a questão de centralização da foto. Então, aqui nesse ponto mais principal, bem no meio, eu vou trabalhar o enquadramento. O que eu quero enquadrar? Ó, vou enquadrar os olhos do Bob Esponja. Vou enquadrar o meu relógio do Salvador Dali, que todo mundo pergunta. Ó.
Então você vai trabalhar o enquadramento a partir desse mais. Então, isso aqui está trabalhando o centro do foco, o centro da foto. Ah, quero trabalhar de uma forma de trabalhar o foco da fotografia em outro ângulo. Passa aqui, ó, pro ladinho, ó. Pronto. Rafael, eu queria trabalhar a questão da regra dos 3/3 só com esse aqui. Não tem problema, ó. Faz aqui, ó. Mais um elástico. Mais um elástico. Mais um elástico. Aqui, ó. Aqui a gente consegue trabalhar a regra dos 3/3, 2/3, 1/3 com elásticos. Então aqui com os elásticos eu consegui fazer aquela grade que eu fiz, ó. Isso aqui é isso aqui, certo? Rafael, se eu colocar o elástico numa folha, a folha vai dobrar, né? Então, essa folha aqui é um pouco mais grossa do que uma sulfite. Se você fizer com uma sulfite, ela dobra. Mas olha o truque. Pessoas chamariam isso aqui de gambiarra. Eu sempre vou chamar de agente facilitador. Nunca fale gambiarra para não ficar feio, tá? Fale agente facilitador. Olha o que eu fiz. Palito de churrasco com fita crepe. Para que ela fique durinha. Porque se você colocar o elástico com ela sem nada, a folha vai dobrar. Se eu colocar o elástico aqui, ela vai fechar. Então a ideia é colocar esses palitinhos aqui para dar uma segurada. E aí, esse enquadramento, essa questão de foco que a gente vai trabalhar com os alunos, a gente vai trabalhar com o olhar lá e depois com a máquina. Ufa, bastante coisa, né? Foi um vídeo longo, mas a ideia aqui é que a gente consiga abordar com os nossos alunos o conteúdo da fotografia pensando a relação do homem com a imagem. E aí, depois disso, a gente pode pegar fotos de revista, de jornal e fazer análises. Pega aí as revistas, os jornais que tem disponível na sala de aula, na revistinha da Avon que a professora vende, ou lá nas revistinhas, no jornal, no livro didático. Pega o livro didático e analisa as fotografias que tem lá. Faz essa atividade de uma forma dedicada, porque a gente está trabalhando uma linguagem da arte, a gente está trabalhando o olhar do aluno, e lembrando que quando a gente fala de fotografia, quando a gente fala desse olhar artístico, quando você vai ao museu, você olha uma fotografia abstrata, aí as pessoas pensam, ah, mas que fotografia esquisita, ou ah, isso não faz sentido. É porque ela não acompanhou o processo de produção do artista. Como, por exemplo, ó, vou pegar o meu modelinho aqui, ó. Vamos supor que eu enquadrei esse cantinho aqui da minha prateleira, ó. Eu enquadrei isso aqui. Quando você chega lá no museu e olha uma fotografia disso aqui, você não vai entender, você não sabe do que se trata. Mas, dentro de uma perspectiva de um trabalho artístico, eu estava fazendo aqui, ó, o caminho. Eu fotografei tudo, depois eu fotografei aqui, agora eu vou fotografar aqui. Então, essa última foto é uma produção, um resultado de um processo artístico que eu fiz. Então, a fotografia ela é um caminho, ela é uma caminhada, ela é uma conversa com o espectador. E nem sempre precisa ser figurativa para fazer sentido. Certo, minhas crianças? Por hoje é isso. Não, calma, que tem alguns avisos. Não esqueça, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo. Manda para aqueles professores que têm dúvidas sobre o assunto ou sugestão. Manda para professores de outras disciplinas. Por que não fotografar junto com ciências? Ah, então o professor de ciências vai fazer um trabalho sobre meio ambiente, então já junta com arte fotografias da natureza, ou vai fazer um trabalho de educação física, por que não fotografar o corpo humano e a questão do movimento? Então trabalho de forma integrada que também é super importante, então mande esse vídeo para quem você quer que saiba sobre o assunto. Tô deixando aqui, né, no CG aqui embaixo de mim, o canal para vocês me ajudarem a manter essas produções. Esse aqui não é o meu ganha-pão oficial, então eu preciso investir dinheiro do meu bolso para produzir esses vídeos. Então aqui embaixo você consegue me ajudar. Não esqueça de se inscrever lá, de seguir lá no Instagram, @prof.rafaelpavlina, e também ouvir o podcast para falar de arte e educação. Ah, hoje nós temos uma novidade que eu ainda não falei, que eu esqueci de falar. A partir dos próximos vídeos, eu vou ter um quadro aqui no canal, que é Apaixonado por Arte Quer Saber. E como é que vai funcionar esse quadro? Você que está aí me assistindo, que ficou até o final do vídeo, vai gravar uma pergunta, um áudio de até 1 minuto e vai enviar para este número que está aqui, um WhatsApp com este número. Quando você me enviar a pergunta de até 1 minuto, seja sintético na sua pergunta, eu vou ouvir a sua pergunta e vou responder ela aqui sempre no final do vídeo. Então, a partir dos próximos vídeos, vai ter um quadro chamado Apaixonado por Arte Quer Saber, onde eu vou responder a pergunta de vocês. Ou vai ao ar aqui, ou vai lá no meu podcast. Eu vou responder nos 2 canais, porque muitas perguntas chegam. Então, essas perguntas que vocês me mandam lá no direct do Instagram, pode mandar por áudio agora no WhatsApp, que eu vou receber. Esse número só recebe o WhatsApp, então não adianta ligar, não adianta querer falar comigo por mais tempo do que 1 minuto, que eu não consigo, porque ele é um WhatsApp empresarial. Mas, por meio dessa pergunta de 1 minuto aí, talvez eu tire a dúvida de muitas pessoas.
Beleza? Então é isso por hoje. Chega. Espero vê-los em breve. Tchau!